Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia, 7h01, 7h01, manhã desta sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Jornal da Hora até as 8 da manhã, aqui na Rádio da Família, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Sete horas, 2 minutos, quem sabe faz a hora. Temperatura caindo, conforme a previsão da meteorologia. Começou ontem e hoje, sexta-feira. Todo mundo tendo que tirar o casaco aí do fundo do baú, hein? Produção do Marcelo Nunes, Felipe Gotardi e Alex Nantes, na Central Técnica Marco Antônio Marrom. E agora as quentes do dia. Governador Reinaldo Azambuja e prefeito Marquinhos Trade anunciam a obra de desassoreamento do Lago do Parque das Nações Indígenas. Campeonato Brasileiro na sexta rodada, Botafogo e Palmeiras abrem a rodada amanhã no estádio Mané Garrincha, às 4 da tarde. Prefeito Marquinhos Trade declara que o consórcio Guaicurus já encomendou 55 ônibus da indústria Marco Polo. Suposta candidata laranja é alvo de operação aqui no Mato Grosso do Sul. E o destaque agora do Felipe Gotardo. Prefeitura de Campo Grande abre processo seletivo para a contratação de 110 agentes sociais de esporte e lazer. Presidente Bolsonaro faz hoje primeira viagem ao Nordeste como presidente. E a primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, renuncia ao cargo. Destaque agora do Marcelo Nunes. O Operário Futebol Clube está pronto para fazer o seu quarto jogo no Campeonato Brasileiro de Futebol, quarta divisão. O jogo será no Morenão. 7h04, mais 45 segundos, começando o Jornal da Hora. E hoje, sexta-feira, 2 entrevistas. Deputado estadual Coronel Davi, do PSL, é o nosso entrevistado aqui nos estúdios. Clodoaldo Silva, nosso correspondente em Brasília. Daqui a pouquinho, canal aberto para o Clodoaldo com as quentes de Brasília. Como é que foi a votação da medida provisória 870 na Câmara dos Deputados? Vamos entrevistar também o jovem Rafael Tavares. Ele lidera o movimento Em Direita Campo Grande sobre as manifestações deste domingo, 26 de maio. 7h05. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou hoje, sexta-feira, que deixará o comando do Partido Conservador em 7 de junho. Em breve discurso diante da residência oficial dos premiers em Londres,
May explicou que seguirá como primeira-ministra durante a escolha do próximo líder do Partido Conservador, que será consequentemente o próximo premier. A primeira-ministra afirmou que a disputa pelo comando do partido deve começar na semana seguinte à saída dela da liderança conservadora. Disse ainda que em uma democracia é importante, sobretudo, respeitar a vontade popular, que foi pela saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso Brexit, na votação do ano de 2016. Declarou que fez tudo o que podia para convencer os deputados a apoiar o acordo de saída. Infelizmente, não consegui. Com a União Europeia no Parlamento Britânico, portanto, ela admitiu que nesse quadro está claro para ela que é do melhor interesse do Reino Unido sua saída do posto. A Premier ainda terminou seu pronunciamento com a voz embargada ao lembrar que foi a segunda Premier da história do Reino Unido, mas que certamente não seria a última. May chegou ao poder justamente em julho de 2016 e antes dela apenas a também conservadora Margaret Thatcher havia ocupado esse cargo entre 1979 e 1990. Lembrando que Margaret Thatcher entrou para a história pelo longo mandato que exerceu como primeira-ministra e influenciou não só o Reino Unido, mas a agenda mundial naquele período, 1979 a 1990. 7h07, E ontem, às 14h, o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trade, além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, além de vários secretários de governo e do município, se reuniram em entrevista coletiva com a imprensa campograndense e vem aí, portanto, o governo e a prefeitura atendendo às reivindicações dos amigos do parque, movimento de preservação pela natureza, anunciando, portanto, aí o governo repassando ao município os recursos para a realização das obras aí de desassoreamento dos lagos, são 2 lagos atualmente, e ao mesmo tempo também as obras necessárias para os córregos que têm suas nascentes ali no Parque dos Poderes. 7h08, daqui a pouco, Brasília. Com Clodoaldo Silva, daqui a pouquinho as informações. Jornal da Hora. Previsão do tempo. 7h08, quem sabe faz a hora. Bom dia, Felipe Gotardo. Bom dia, Arthur. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, a temperatura para esta sexta-feira é que a frente fria chegou na tarde de ontem aqui em Mato Grosso do Sul, assim derrubando as temperaturas em todas as regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje aqui em Campo Grande o céu fica nublado e há grandes possibilidades de pancadas de chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima pode chegar a 22 graus. Na região sul do estado, o dia será de céu nublado com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia também. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima não passa de 16 graus em Amambai, Dourados, Ponta Porã, Naviraí e Fátima do Sul. Já na região oeste, Três Lagoas, Paranaíba, Selvíria e Aparecida do Taboado, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 23 graus. No norte de Mato Grosso do Sul, Sonora, São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso, a temperatura ficará entre 18 graus e 24 graus. E na região do Pantanal terá o dia mais frio, o dia será mais gelado e as mínimas podem chegar aos 7 graus em Aquidauana, Ladário, Miranda e Porto Murtinho. Já as máximas não passam de 22 graus para essa sexta-feira, Arthur. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Ótima sexta-feira para você. Amigos que seguem a Rádio Hora, antiga Rádio Cultura, nas redes sociais. Derlis Ariel Gonçalves, bom dia, equipe. Joel Dias Moreira, assessor parlamentar também. Bom dia, equipe. Arthur Mar e toda a equipe, obrigado aos amigos seguidores nas redes sociais. O ouvinte pode mandar perguntas aos nossos entrevistados. Daqui a pouco o deputado estadual Coronel Davi, o Rafael Tavares, sobre o manifesto do próximo domingo em Campo Grande e em todo o Brasil aí, ele que pertence ao Movimento em Direita Campo Grande. 7h10. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva.
E a semana que se encerra hoje, pelo menos, aliás, para os parlamentares já foi no dia de ontem. Clodoaldo, como é que foi por aí? Bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora. A semana foi agitada, né? Nós tivemos na Comissão de Educação, o ministro da Educação, né, Abraham Weintraub, esteve lá, houve bate-boca, denúncia, né? Divulgação de informações incorretas, fake news. Também tivemos nessa semana aqui, né, a votação no plenário na quarta-feira à noite, onde o governo, né, ao ter, né, a MP dele da reforma administrativa sendo votada, o governo perdeu. Por quê? Porque o governo queria, né, que o COAF permanecesse como a medida provisória, né, regulamentou, com o Ministério da Justiça, com o Sérgio Moro. Só que só 210 deputados federais votaram a favor de que o COAF, que investiga atos ilícitos, lavagem de dinheiro, ficassem com o Ministério da Justiça. Então isso abalou tanto que logo depois dessa votação, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele disse que não tinha mais condições não tinha acordo, não tinha condições, né, de diálogo dentro do plenário para continuar as votações. Aí na quarta-feira a votação dessa MP foi interrompida e ontem de manhã foi concluída, né? Ou seja, o governo perdeu o que ele defendia, o do COAF no Ministério da Justiça, mas teve a vitória de viabilizar a reforma administrativa que corria o risco de ser suspensa sem aprovação da SMP. São um dos fatos aqui, né, que mostra a dinâmica do Congresso Nacional. E também nós temos uma outra decisão, né, que foi importante, é importante para todo cidadão no Brasil, é que a CCJ aprovou a admissibilidade da reforma tributária, que é uma reforma que foi coordenada, né, e administrada a sua viabilização dentro do Congresso pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, que é do DEM. E com essa proposta da reforma tributária, o texto, né, que está sendo discutido, ainda pode ser alterado, ele propõe acabar com os 3 impostos federais, que é o IPI, o PIS e o CONFINS, também propõe extinguir o ICMS, certo, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Em troca, cria-se o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, que a sua receita vai ser distribuída entre União, Estados e municípios. É uma forma, né, só para ressaltar, o imposto vai ser sobre o consumo. Então, tudo que o cidadão comprar vai incidir um imposto só, que é esse IBS, e os outros deixam de existir. É uma forma de aliviar, né, o bolso do cidadão. São 2 assuntos que eu acho que essa semana foram importantes aqui na casa, que merece o destaque, viu, Arthur Mário? Correto, Clodoaldo. Aí na medida provisória 870, comentou-se muito, e ontem no Senado o senador Álvaro Dias, que foi candidato a presidente da República, fez uma crítica muito dura, e ontem aqui nos estúdios nós recebemos o Hugo de Oliveira, hoje como voluntário na ONG Observatório Social de Campo Grande. Ele falava durante o intervalo aqui, desse jabuti que o deputado Fernando Bezerra de Pernambuco apresentou dentro da MP 870, a questão também, mesmo na mesma linha do COAF, que é aquele jabuti impedindo os técnicos da Receita Federal de terem a liberdade para conduzir, assim que encontrarem irregularidades, conduzir denúncias ao Poder Judiciário, ou seja, outra dificuldade por aqueles que não querem combater a corrupção, não é? Isso, essa proposta, né, esse destaque ontem, né, a proposta era ter 2 reuniões, foi convocada, a Câmara dos Deputados convocou 2 sessões, né, melhor dizendo, para debater, né, entre os assuntos, esse daí. Mas o resultado foi favorável, né, porque o presidente, né, da Casa, Rodrigo Maia, coordenou isso também, e ele encaminhou para quê? A discussão da autonomia, né, dos fiscais da Receita, né, dos auditores da Receita, e como eles agirem, vai ser discutida posteriormente, certo?
E vai ser um projeto de lei para regulamentar essa atividade, como atuar. Então, o que eu posso lhe falar? Acabou sendo retirada, né, a proposta de diminuir a autonomia, né, dos auditores fiscais, e esse assunto não está encerrado, não está concluído, mas vai ficar para os próximos dias, né? E também Rodrigo Maia aproveitou, né, falando de coordenação, em que vai ser prioridade, na semana que vem uma prioridade na Câmara dos Deputados, anunciada em plenário, foi que é a MP 868, é a MP que trata da questão da regulamentação do saneamento básico, que os setores, né, empresariais defendem, porque vai possibilitar a privatização das empresas de saneamento, né, entre elas, né, a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, e quem é contra ou tem questionamentos, né, não totalmente contra, mas pede mudanças, alega que privatizar o saneamento básico, que é a distribuição de água, né, coleta de esgoto, isso pode prejudicar pequenos municípios. Por quê? Porque uma empresa privada, ela investe onde dá lucro para ter retorno. E, então a preocupação é que em municípios pequenos, que nem Mato Grosso do Sul, municípios, né, nem Eldorado tem em torno de 12 mil habitantes, 13 mil habitantes, pode ser prejudicado, porque uma empresa, né, privada não vai querer investir em saneamento nesse município, não é? Como ela não vai ter o recurso federal, vai ficar difícil. Então é uma preocupação. Até o governador Reinaldo Zambuja, em reuniões anteriores aqui no Fórum dos Governadores, ele foi um dos primeiros a demonstrar essa preocupação com essa possibilidade da questão do saneamento básico ser prejudicada, não só em Mato Grosso do Sul, como em todo o país. Clodoaldo Silva, muitíssimo obrigado, um ótimo final de semana ao amigo, e a gente aguarda você no começo da próxima semana. Um abraço, Clodoaldo. Um abraço, eu te agradeço, tá? Agradeço a turmada e aos ouvintes aí que nos acompanham. Muito obrigado, tá? Um ótimo final de semana a todos. Agora 7h20, 7h20, manhã desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro cumprirá agendas em Pernambuco nesta sexta-feira, em Recife e Petrolina. O Nordeste foi a única região, né, na qual Bolsonaro teve dificuldades eleitorais no ano de 2018. Depois de uma reunião com parlamentares do Nordeste brasileiro, há poucos dias, o presidente finalmente fará essa viagem ao Nordeste. Portanto, em Recife e Petrolina, às 10 da manhã, o presidente visita o acervo do Instituto Ricardo Brenan. Às 10h45, participa em Recife ainda da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e às 2h30 da tarde, Bolsonaro participa em Petrolina, da entrega de unidades do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A primeira agenda do presidente Jair Bolsonaro depois do encontro com parlamentares do Nordeste. Bom, domingo, dia 26, vai acontecer a manifestação convocada por aliados do presidente Bolsonaro aqui em Campo Grande. E o Rafael Tavares, do Movimento em Direita Campo Grande, nos visita nesta manhã, convidando a população, explicando a realização do evento. Bom dia, Rafael. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia a todos os ouvintes aí. No próximo dia 26, no domingo, é uma convocação que eu tento fazer aí para a população de Campo Grande, a população patriota, população que quer ver um Brasil diferente. Nós estaremos nas ruas às 15h30 em frente ao Ministério Público, ali na Avenida Afonso Pena, para estar realmente apoiando o nosso presidente Bolsonaro, ele que vem enfrentando uma resistência aí da velha política, né, da velha maneira de fazer política, principalmente da parte do Centrão lá em Brasília, e a gente tenta de alguma maneira apoiá-lo, né? Nós elegemos o Bolsonaro justamente para tentar fazer um governo diferente de tudo que vinha sendo feito aí nas últimas décadas, e ele precisa do nosso apoio, ele precisa dessa força da população para estar enfrentando aí as velhas raposas em Brasília. O movimento, durante a semana, era um propósito. Ontem o presidente fez uma própria crítica aos militantes aí, na questão... Ele declarou bem assim, olha, quem está pedindo o fechamento do Supremo e outras questões de forma muito radical, não está antenado com esse movimento aí. Qual que é a tua opinião sobre isso aí, Rafael?
Essa parte extremista aí, né, sempre tem, né, desde a época da queda da Dilma aí, do pró-impeachment, mas é uma minoria, né, que pede aí intervenção militar, que muitas vezes pede o fechamento do Congresso. Isso não representa a maioria dos manifestantes, né, eu vejo que a adesão está muito forte na internet. Realmente, a grande maioria dos manifestantes querem, de alguma forma, ajudar o governo Bolsonaro de forma republicana, né, pressionando aí os deputados federais para estarem aí aprovando a agenda de reformas do presidente Bolsonaro, que é uma proposta que vai beneficiar bastante a população brasileira. E quem puxa o movimento aí, Rafael, além do movimento ao qual você pertence? Olha, aqui em Campo Grande são vários movimentos que estão na organização dessa manifestação, né? Eu faço parte do movimento Em Direita Campo Grande, fica até o convite para os ouvintes, quem puder curtir a nossa página, né? Também tem o movimento Pátria Livre, o movimento Voluntários da Pátria, o QG do Bolsonaro e o Fora Corruptos, né? A gente se uniu aí em prol do governo Bolsonaro para tentar apoiá-lo de alguma maneira, e a gente que está nessa organização da manifestação de domingo. Quais são as palavras de ordem aí, Rafael Tavares? Olha, as pautas da manifestação a favor da reforma da Previdência do Paulo Guedes, a favor do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, a MP 870, que foi votada essa semana, que deu até bastante repercussão, né, em relação à questão da retirada do COAF da pasta do ministro Sérgio Moro, e a Lava Toga, né, que é uma luta que a gente já vem tendo há algum tempo aí para estar sendo investigado os ministros do Supremo. Bom, a oposição ao governo Bolsonaro e muitos analistas, ele enfrenta uma série de dificuldades, enfim, oposição também de grandes veículos de comunicação, questionam a validade ou não da manifestação. Qual que é a tua opinião, Rafael? Olha, eu acho que é uma manifestação popular, né? Não tem aí nenhuma, na parte de organização, nenhuma influência política efetiva de parlamentares que estejam organizando as manifestações. É uma manifestação livre das pessoas realmente que votaram no Bolsonaro. Ele recebeu 57 milhões de votos. O Rodrigo Maia recebeu pouco mais de 70 mil votos. A gente não pode permitir que um Congresso fique refém dos interesses do presidente da Câmara, né? Que não tem essa legitimidade para travar as reformas de um governo que vem querendo trabalhar em prol do Brasil, que vem querendo fazer reformas necessárias, estruturais aí na nossa política, que a gente tanto lutou para conseguir, né, um presidente corajoso que fosse enfrentar a velha política, e agora a gente não pode deixar na mão, né? A manifestação é extremamente popular, é uma ação do povo mesmo. Das manifestações anteriores, o que ficou de resultado, Rafael, para motivar você a chamar outra manifestação como essa? Olha, eu acho que essa manifestação ela tem uma questão um pouco diferente das últimas, né? Nós entendemos que devemos pressionar os deputados federais. Essa semana a gente vem pressionando bastante os deputados do Centrão aqui do Mato Grosso do Sul, né? A Bia Cavasso, o Beto Pereira, a Rose Modesto, que a gente vem tentando de alguma maneira, o Fábio Trade, pressioná-los para votar de acordo com o que a população precisa, né? Então a gente entende que, além de fazer a manifestação de rua, nós devemos cobrar os deputados que irão votar a favor dessas reformas. Não basta só a gente reclamar na internet. Então por isso que eu convoco mesmo a população para estar nas ruas e de alguma maneira pressionar esses parlamentares. Qual horário mesmo então, Rafael? Às 15h30, em frente ao Ministério Público, na Avenida Afonso Pena. Depois de eleito o presidente Bolsonaro, todos esses movimentos que o apoiaram durante o processo eleitoral, você percebe uma motivação grande? Olha, eu acredito que... Porque assim, antes eram os movimentos para colocá-lo no poder, né? Agora ele já está no poder. É exatamente isso, né? A população tem que entender que a guerra não acabou, né? Vamos dizer assim. Foi uma batalha vencida na época da eleição, mas realmente o povo tem que continuar apoiando o presidente Bolsonaro. Como eu falei anteriormente, ele está realmente numa situação complicada. O Congresso é extremamente viciado nas velhas práticas, né? Querendo ou não, nós ficamos aí 30 anos sendo... E é verdade, hein? Ficamos 30 anos sendo governados dessa forma, né? Então é muito difícil a gente romper com esse velho sistema. Então o Bolsonaro precisa do apoio.
Rafael, olha, queremos agradecer muito sua visita aqui ao nosso programa, deixar à vontade aqui os microfones da Rádio Hora, dar o crédito a quem está mobilizando, além do Endireita, Campo Grande, enfim. Daqui a pouco eu entrevistei o governador Reinaldo Azambuja, fiquem ligados sobre a experiência dele com outras crises que o país viveu, em outros governos, enfim, em outros anos, e a opinião dele para esse momento da economia. Rádio Hora focando muito personalidade da área econômica, personalidades que atuam na questão do combate à corrupção, como o movimento Endireita Campo Grande, aqui liderado pelo jovem Rafael Tavares. Fique à vontade, Rafael, por convite e desejar sucesso a vocês aí no domingo. Arthur Mário, eu queria agradecer novamente o espaço da Rádio Hora, do seu programa, e fazer essa convocação para todo brasileiro, todo campograndense que quer realmente mudar o país, que quer realmente que o Brasil tenha novos rumos na política. Nós precisamos ir para as ruas. Os deputados federais, o Congresso Nacional, os senadores precisam ver que a população está alinhada com essas reformas, que a população apoia realmente o presidente Bolsonaro para estar fazendo um governo limpo, um governo sem chantagem e um governo sem tomar lá da cá. Então fica o convite para todo mundo, aguardo todo mundo na Afonso Pena, às 15h30, no próximo domingo, em frente ao Ministério Público. Abraço, Rafael, muitíssimo obrigado. Antes do intervalo, fique à vontade ainda um minutinho, vou chamar os comerciais. Antes do break, o analista financeiro João Victor Faedo e as dicas de finanças pessoais. Bom dia, meus amigos. Hoje vamos falar sobre lazer versus os nossos gastos. Outro dia eu falei sobre como é importante ter momentos de lazer e momentos para desfrutarmos de corpo e alma. Hoje quero te falar sobre a qualidade do seu momento de lazer. Às vezes podemos achar que não podemos sair e ter um tempo de qualidade com a família, porque o orçamento está apertado. Ou, quando às vezes saímos, gastamos mais do que deveríamos e ficamos aí sim com o mês apertado, não vendo a hora de chegar o próximo salário. Mas existem muitas opções de lazer sem gastar nada. Você pode ir ao parque, levar as crianças ao parquinho mais próximo, pode juntar os sofás da sala e fazer um cinema em casa, pode montar uma tenda no quintal e brincar com os filhos de acampamento, ou fazer um caça ao tesouro. Se quiser reunir os amigos, pode fazer uma vaquinha, cada um leva um ingrediente e fazem uma pizza ou um hambúrguer gourmet em casa. São opções simples que custam muito pouco, mas que geram resultados marcantes, porque produzem momentos de alegria e reabastecem as nossas energias. Então não deixe o orçamento limitar as suas ideias. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Agora 7h34, 7h34 da manhã, aqui no Jornal da Hora, você sempre bem informado, às quentes do dia. Houve a renúncia da primeira-ministra Theresa May, do Partido Conservador no Reino Unido. Primeiro mundo e principalmente a Comunidade Econômica Europeia nessa saída do Reino Unido, do Brexit. Claro, altos interesses, né? E ao mesmo tempo também uma preocupação muito grande dos imigrantes e muito das políticas públicas dos países do Reino Unido. Agora, é bom lembrar que quando a Inglaterra entrou na comunidade, foi o único país, salvo engano, hein? O único país que não eliminou a sua moeda, né? A libra esterlina continua em circulação. Circula o euro, circula a libra esterlina na Inglaterra e nos países do Reino, enfim, o destaque internacional do programa. E aqui no Mato Grosso do Sul, hoje a gente vai conversar com o deputado estadual Coronel Davi, figura marcante na opinião pública, e o link que a gente faz com o governo Bolsonaro, sempre lembrando que o Coronel Davi, lá em 2016, 2017, foi o principal aliado daquele projeto do deputado federal Jair Bolsonaro. E a gente tentou entrevistar o Coronel Davi na semana passada, até fazendo um contraponto nas entrevistas, né, da oposição ao presidente lá no Congresso, né, integrantes da bancada, enfim, deputado Dagoberto, deputado Vanderlobé, a gente ouve o Centrão, a gente ouve a esquerda, a direita, enfim, e a gente até comentava, Coronel Davi, que muita gente eleita na onda Bolsonaro e às vezes
no momento que o presidente precisa de alguém para fazer aquele contraponto, defendê-lo, os parlamentares nem sempre estão à disposição da imprensa. 2 semanas difíceis aí para o governo Bolsonaro, mas vai fechando a semana bem ou não, no seu entendimento? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí da FM Hora. Dizer para você que nós entendemos que é um momento difícil no aspecto financeiro e econômico, que atinge a nação, atinge o governo federal, atinge os estados, atinge os municípios, mas eu tenho plena confiança de que, aprovando as reformas que já estão no Congresso Nacional, o Brasil vai entrar num novo momento e, com certeza, a economia vai aquecer, virão novos investimentos externos e o governo vai poder mostrar a que veio. E estive recentemente, Arthur, com o presidente Jair Bolsonaro. No dia 25 de abril, nos recebeu no Palácio do Planalto, almoçamos junto com ele, tivemos a oportunidade de participar de outras audiências em que ele recebeu outras pessoas, fez questão de fazer com que nós permanecêssemos no gabinete presidencial para acompanhar a agenda, um pouco da agenda dele. E o que a gente pôde perceber é que o governo tem, com certeza, alguns objetivos claros e precisos e certamente que não vai abandonar esses objetivos, até porque grande parte da população, ao escolher o Bolsonaro em outubro do ano passado, queria que o Brasil experimentasse essa nova forma de administrar e abandonando alguns velhos hábitos da política, que, como a gente sabe, ao longo do tempo trouxe consequências danosas à sociedade brasileira. Então é importante que a gente vire o disco e que a gente confie nesta nova forma de administrar, que eu tenho certeza absoluta, está bem no início, e é comum que no início de qualquer tipo de trabalho algumas questões se iniciem de uma forma e vão se amoldando às condições daquele momento, mas eu posso te garantir que os objetivos primordiais daqueles compromissos assumidos com a nação brasileira durante a pré-campanha, a campanha, eles vão permanecer porque o brasileiro escolheu uma nova forma de viver aqui no Brasil e quer viver e experimentar isso junto com o Bolsonaro. É um choque muito grande e olhando para o Congresso, Coronel Davi, nessa reunião com o presidente, o senhor acompanhando aí as audiências, convivendo com ele, ele passou 28 anos na casa e é a primeira vez que vai para o Planalto como comandante da nação. E na opinião pública, não só no voto ao Bolsonaro, mas ainda hoje, quem votou nele condena algumas questões, a questão da forma de comunicação do governo, a questão, às vezes, da família, os filhos que são parlamentares, enfim. Mas o discurso da campanha e a proposta de governo de fazer essa mudança comportamental, o Brasil acompanha a velha política, sim, de muitos líderes partidários e líderes de frentes, de bancadas, que não querem essa mudança. E o que fazer? O que fazer, né? É uma boa pergunta. É importante que nós levemos à população nesse momento que é preciso abandonar algumas velhas práticas que existiam e existem ainda na política e que, como eu falei anteriormente, Arthur, essas ações foram muito prejudiciais ao desenvolvimento do Brasil. É preciso que nós possamos impor aí um grau de austeridade e seriedade muito grande na gestão da coisa pública. E é isso que se pretende fazer no governo federal. Logicamente que encontramos alguns obstáculos nesse caminho e boa parte daquilo que a gente vive hoje é resultado disso. As pessoas um tanto quanto
não dispostas a participar dessa mudança, querendo que a política continue naquele velho dilema, mas eu tenho absoluta certeza de que é um momento difícil, mas que vai ser transposto aí pelo novo governo, com a ajuda do Congresso, porque ninguém faz nada sem o Congresso. E eu tenho um otimismo muito grande, porque quando a gente começa a conviver, e você sabe, você disse aí no início, há muito tempo a gente convive com o presidente Jair Bolsonaro. E quando eu o vi no gabinete presidencial, tomando algumas providências, tratando de alguns assuntos importantes, com autoridades do governo, com pessoas que querem investir no Brasil, a gente nota que ele continua mesmo na sua essência, mas focado naquilo que o povo lhe atribuiu como responsabilidade ao lhe dar vitória nas urnas, que é de levar o Brasil para um novo momento, tirar um pouco essas amarras que foram construídas ao longo do tempo dentro da política e dentro da forma de governar. E é importante que se dê tempo, né? Tem muita coisa que aconteceu nos últimos 20, 15 anos e que é preciso de um certo tempo para que a gente possa mudar até a forma de conduzir aí algumas questões dentro da administração pública. Eu costumo relembrar com os nossos ouvintes que nos dão carinho do rádio ligado, esse poder imenso que o Congresso tem e que muitos presidentes se curvaram a esse Congresso. E se curvaram por conta dos interesses que tinham. Sarney, por exemplo, para votar mais um ano de governo, né? Eram 4, ele conseguiu mais 5 anos, enfim. O ministro das Comunicações dele, a ACM, né? Antônio Carlos Magalhães, no toma lá da cá, feriu os princípios dos governos militares no plano de distribuições de canais de rádio e televisão, né? Canal de rádio e televisão para todos os parlamentares, para todos os parlamentares que aprovaram aquele ano. A moeda de troca foi canal de rádio e televisão e desrespeitando normas econômicas, técnicas em cada município, em cada região do Brasil, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, já comentei, não quero voltar ao assunto, né? Os parlamentares na época, emissoras de rádio, televisão, Dourados, Campo Grande, Bolsão, enfim, a maioria em Campo Grande, desrespeitando normas técnicas lá do ministro, né, Euclides Quantes de Oliveira, o capitão de mar e guerra da Marinha, que fez uma revolução, sistema Telebrás no Brasil e concessão de rádio e televisão era coisa seríssima, levando em consideração os aspectos econômicos. Fernando Henrique Cardoso implantou a reeleição e ficou claro para o Brasil, seu ministro, o homem forte, Sérgio Mota, a questão, né, do toma lá da cá com cada parlamentar que votou a questão da reeleição, que é um dos graves problemas do Brasil hoje na questão da corrupção. Eu, na minha opinião, já falei várias vezes, a reeleição precisa acabar no Brasil na questão do poder executivo. Aí veio o governo Lula está preso, Itamar fez a diferença, não fez o toma lá da cá, e todas as superintendências aqui no Mato Grosso do Sul, olha, agiram, as autarquias deixaram de receber a pressão do deputado e senador, né? Veio o governo Lula está preso, a Dilma não quis fazer o jogo, fica bem claro isso, com o Congresso, sofreu impeachment. Quer dizer, até onde, nesse raciocínio, me perdoe até a demora, deputado Coronel Davi, quer dizer, ele quer mudar essa história desse toma lá da cá, que o Congresso quer impor. E quando não consegue, essas votações, tipo essa do COAF, que tecnicamente, em qualquer país sério, fica com a Justiça, fica com a Polícia Federal, né? Você fez um bom resumo aí, histórico, né? Eu prestei bastante atenção. E o discurso que foi feito pelo Bolsonaro durante a campanha eleitoral foi quanto a mais seriedade na política, a acabar com esse toma lá da cá, como você falou. Mas é importante nesse momento a gente falar da grande importância que tem o poder legislativo, até porque eu faço parte dele, né? E também fui eleito
nesse novo pensamento de se fazer política. E a sociedade hoje, Arthur, ela não tolera mais algum tipo de conduta que até então era comum. Era comum. As pessoas, o parlamentar, ter alguns tipos de conduta que não eram questões aprováveis na época, era uma questão reprovável por parte da sociedade. Mas se convivia com isso. Só que nós chegamos num momento que não dá mais para conviver com isso. As pessoas têm que ter a absoluta noção da responsabilidade que o voto lhe dá, tanto no poder executivo quanto no legislativo. E é importante a gente estar antenado com o anseio da sociedade. E hoje grande parte da sociedade não tolera mais nenhum tipo de corrupção, não tolera mais nenhum tipo de agrado deste ou daquele lado, para que as coisas aconteçam de uma certa forma. E eu vejo essa dificuldade hoje nesse relacionamento do Poder Executivo Federal com o Congresso Nacional, um pouco disso ainda. Mas eu acho e eu tenho fé, que as coisas se amoldem, né? Que o Congresso possa ver que não é uma pauta do governo, é uma pauta da nação. É importante que a gente aprove a reforma da Previdência, é importante que o Congresso, de uma vez por todas, vote a medida provisória 870, que reorganizou a estrutura administrativa do governo federal, em que o governo, atendendo parte desses discursos que foi feito, desses compromissos assumidos durante a campanha, de diminuir a máquina pública e fazer com que a gente gaste pouco com a máquina pública e que a gente gaste mais com a população. É aquele discurso, é menos Brasília e mais Brasil. É importante que a gente tenha essa consciência. E nós precisamos ter também a continuidade das ações desenvolvidas pelo ministro Sérgio Moro, ainda como juiz em Curitiba, à frente da Operação Lava Jato. E era por isso que o governo considerava importante que o COAF permanecesse com o ministro Sérgio Moro. E, infelizmente, nessa votação ocorrida na Câmara dos Deputados, essa questão não logrou êxito, né, para que o COAF continuasse com o ministro da Justiça. Nós temos uma chance agora, encabeçada pelo nosso senador Major Olímpio, de propor uma mudança agora com a votação no Senado, para que lá no Senado o COAF possa voltar aí para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que fique próximo e mais perto das decisões daquilo que se quer combater, que é o crime de lavagem de dinheiro. Então, nós vamos ter agora essa manifestação no domingo. Você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa do movimento que está à frente das manifestações aqui em Campo Grande, que é um pouco disso. A sociedade, ela quer se manifestar favorável às mudanças que estão para serem implementadas no Congresso Nacional. E talvez essa ida das pessoas às ruas aí possa demonstrar o sentimento da população e fazer com que o Congresso apresse essas votações e caminhe naquilo que a maioria do povo brasileiro entendeu ser possível fazer para que a gente tenha realmente um novo ciclo de desenvolvimento no país. 7h51, e nesse raciocínio de tirar o país da crise, o ouvinte pode perguntar, poxa, mas Arthur Mário não fala do mandato do deputado Coronel Davi na questão do Mato Grosso do Sul, é deputado estadual, e focando essa questão do governo Bolsonaro pela liderança, pelo que ele representa no relacionamento com o presidente da República, esteve com o presidente Bolsonaro. E no raciocínio de tirar o país e o Mato Grosso do Sul da crise, porque a gente percebe que o governador Reinaldo Zambuja também está dependendo muito do presidente, das políticas econômicas do governo federal. Nós conversamos com ele, governador que tem experiência como produtor, homem
do agronegócio, foi prefeito de Maracaju, foi deputado estadual, federal, viveu crises econômicas como homem do setor produtivo. E pelas experiências vividas, eu questionei o governador do que vem para o Mato Grosso do Sul, do que vem aí para o Brasil, o relacionamento com o governo Bolsonaro, esse ano de 2019 e 2020. Eu acho que o Brasil, a expectativa final de 18 era uma expectativa extremamente positiva de um crescimento econômico. As projeções do próprio governo indicavam crescimento de 3% do PIB. Foi refeito para 2,5%, foi refeito para 2%, foi refeito para 1,8% e ontem foi refeito para 1,45%. Nós temos o risco de chegar no final do ano com crescimento negativo, porque a economia está estagnada. Então, a projeção que a gente faz é que as reformas possam ser votadas e, com isso, retomar o espírito do crescimento, que hoje, infelizmente, nós estamos vendo que a economia nacional está paralisada. O desemprego aumentou, a atividade econômica caiu, o setor industrial está produzindo menos, empregando menos, e a agropecuária, que era o carro-chefe nesses últimos anos, também deu uma parada. Então é preocupante, eu acho que muito por conta dessa incerteza das reformas. Se as reformas andarem, eu acredito que o Brasil retoma o crescimento. Aí, Coronel Davi, o governador fazendo conta aí, né? É uma análise correta da situação que a gente vive hoje. Hoje a maioria dos estados, se não a maioria absoluta, atravessa um momento difícil na sua economia e depende sobremaneira daquilo que for aprovado no Congresso Nacional. Porque as pessoas podem entender o seguinte: por que a importância da reforma da Previdência? É que se não fizermos a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Há uma projeção de que daqui 3 anos, não havendo a reforma da Previdência da forma como ela foi posta no Congresso Nacional, o governo federal só vai ter dinheiro para pagar salário de funcionário, não restando nenhum real para fazer um investimento para a população que paga impostos e quer ver de volta os serviços públicos essenciais necessários para que ele mantenha a sua qualidade de vida. E não havendo isso, essa reforma, não vai haver investimento externo. Tem muita gente com possibilidade de fazer grandes investimentos no Brasil e que estão aguardando essa reforma, porque ela é estruturante no sentido de reorganizar o Brasil na questão financeira e econômica, porque o Brasil vai reduzir gastos na Previdência de muitos bilhões a mais do que é gasto na educação, e a gente tem que ter essa consciência de que é preciso reformar, é preciso que o governo adote medidas rigorosas de austeridade para que nós tenhamos dinheiro para fazer investimento, nós tenhamos a possibilidade de atrair novos investimentos externos para que a economia possa se aquecer e, a partir disso aí, nós diminuímos o número de desemprego, havendo a possibilidade de instalação de novos polos industriais em vários pontos do país e que vai certamente dar uma nova cara na economia. É importante que a gente ouça algo como o governador Reinaldo está falando, e ele é integrante do Fórum de Governadores e sempre com o discurso alinhado às necessidades do governo federal nesse momento de apoio ao governo do Jair Bolsonaro. E a gente espera, e eu tenho muita fé nisso, de que em breve nós tenhamos essa aprovação que realmente vai dar um novo tipo de projeção e de expectativa de crescimento para o Brasil. Caso as reformas avancem, o nosso Clodoaldo Silva, correspondente da Rádio Hora em Brasília, semana passada dizia: aquele sofrimento que foi a Assembleia e no embate com o Fórum dos Servidores e o governador Reinaldo
adiantando-se na reforma da Previdência aqui no Estado, colocou o Estado na primeira posição do ranking dos estados a receber os empréstimos depois que o Congresso, enfim, aprovar, para socorrer os estados que estão em situação complicadíssima. E a gente vê que novamente vem uma tensão aí, né? Tanto com o Centrão, com a esquerda, enfim, e também na questão de servidores, não só aqui, em todo o país, né? Porque o Estado que não fez terá que fazer, né? É interessante falar que no dia que a gente esteve com o presidente, após o almoço e antes da gente iniciar uma audiência no gabinete, ele nos levou até uma sala de situação que tem no Palácio do Planalto, onde é acompanhado a todo momento a economia nacional, né? E onde se fez um raio-x completo das finanças públicas envolvendo estados e municípios. E ali a gente pôde perceber que, apesar das dificuldades vividas aqui, essa questão das providências adotadas pelo governo do Reinaldo no passado, fez com que o Mato Grosso do Sul, na avaliação desses técnicos que estão no Palácio do Planalto, esteja em melhores condições que outros que já sucumbiram, que estão com salário atrasado, sem dinheiro nenhum para fazer investimento, e a população carente, esperando que o Estado, de uma forma geral, possa lhe devolver aí com serviços públicos essenciais questões necessárias para a vida do cidadão. E isso não vem acontecendo. Então, hoje, nós estamos dentro de um mesmo barco, num mar um tanto quanto revolto, tem um sol brilhando lá na frente, mas antes da gente chegar nesse mar de águas tranquilas, nós vamos ter que efetivar essas mudanças de reformas no Congresso Nacional, não só a reforma da Previdência, como a reforma tributária. Foi apresentado um projeto já passou pela CCJ, um projeto feito por um deputado do MDB, Baleia Rossi, do Estado de São Paulo, onde foi feita essa aprovação dentro da reforma tributária, onde, na verdade, pega-se muito na questão dos impostos estaduais, né, ICMS principalmente. E o governo federal está terminando um trabalho de reforma tributária também, mas já fixando mais na questão dos tributos federais. E tanto essa que já passou pela CCJ da Câmara, como essa proposta do governo federal, elas têm intenção de unificar a cobrança do tributo e tornar mais fácil a vida do cidadão. E que bom seria, caso a economia realmente se estabeleça num patamar aceitável, que nós, além de unificarmos as alíquotas dos impostos, a gente possa diminuí-las para evitar que o cidadão gaste muito com os impostos e receba tão pouco como é feito hoje atualmente. Coronel Davi, hoje o presidente vai para o Nordeste a primeira vez aí, né? Fez um convite ao presidente? Alguma visita? Conseguiu agendar com ele uma visita ao Mato Grosso do Sul, não? Fizemos, Arthur. Nós levamos ao presidente Jair Bolsonaro, até porque é uma área do meu interesse e da minha vivência profissional, nós levamos a ele um planejamento de reestruturação do Departamento de Operações de Fronteira, que foi feito pelo governo do Reinaldo, pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, o delegado Carlinhos, e também o pessoal da direção do Departamento de Operações de Fronteira. Como nós tínhamos essa ida a Brasília, eu procurei o secretário Carlinhos para que a gente pudesse levar esse plano de reestruturação, pedindo mais investimentos para o Mato Grosso do Sul, numa questão tão complexa que é a da segurança pública nas fronteiras. E tivemos essa oportunidade de levar ao presidente, e ele recebeu de bom grado esse projeto, leu detidamente aquilo que foi proposto pelo governo do Estado em relação ao DOF, fez algumas
alguns apontamentos e eu pedi a ele, né, que nós pudéssemos ter uma reunião agora na parte mais técnica com o ministro Sérgio Moro, junto com o secretário Carlinhos e também com o diretor do DOF, o coronel Marcos Paulo, para que, de uma forma técnica, a gente possa explanar ao ministro da Justiça e Segurança Pública os problemas vividos aqui no Mato Grosso do Sul, tendo em vista a fronteira com o Paraguai e a Bolívia, e o quanto que um controle maior da fronteira aqui no nosso estado pode reduzir o índice de criminalidade país adentro. Então, ele recebeu muito bem, até porque quando ele veio aqui a Mato Grosso do Sul, em Dourados, no início de 2018, eu, junto com o Rodolfo Nogueira, levamos o presidente ao DOF, onde ele teve conhecimento das ações que eram empreendidas pelo departamento, na forma de atuar contra o crime organizado, principalmente naquilo que se refere ao tráfico de drogas, e ele ficou impressionado com os números obtidos pelo DOF nesse combate. E acabou usando o exemplo do DOF sempre que era perguntado durante a pré-campanha e a campanha também, naquilo que o governo federal iria fazer no combate ao crime organizado, principalmente na questão de fronteira. Então, ele já tinha esse compromisso com o Mato Grosso do Sul e nós fizemos questão de ir até ele para que ele tomasse conhecimento do que seria necessário para que a gente pudesse fazer essa reestruturação e que deixasse o Departamento de Operações de Fronteira, juntamente com as forças policiais aqui do estado, bem equipadas para continuar fazendo esse combate ao crime organizado e que dará resultado não só ao Mato Grosso do Sul, mas a todo o Brasil. E fizemos a ele o convite para que viesse ao Mato Grosso do Sul, que participasse da solenidade de troca de comando lá do DOF e que pudesse também participar da ativação do Centro Integrado de Inteligência de toda a região centro-oeste, que vai funcionar aqui no Mato Grosso do Sul, mais precisamente na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados. E ele poderia fazer todas essas agendas aqui. Ele ficou de verificar a possibilidade, pediu já para a sua assessoria colocar a possibilidade de fazer essa agenda no Mato Grosso do Sul. Quando nós retornamos, eu disse ao governador Reinaldo que nós conversamos lá e falei para ele que o presidente estava propenso a vir ao Mato Grosso do Sul para assumir esses compromissos de investimentos aí na parte de controle de fronteira. E o governador esteve há 10 dias atrás participando de um café da manhã com o presidente, onde renovou esse convite e o presidente disse a ele que nós já tínhamos convidado e pediu para que o governador agilizasse essa agenda e que agora teve um incremento não só da segurança pública, mas também na questão do meio ambiente. Tanto que o ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, já entrou em contato com o governador para que se faça aí os preparativos finais para essa agenda, notadamente na questão da recuperação do rio Taquari. Então, o presidente em breve virá ao Mato Grosso do Sul. Que boa notícia aí. Para trazer aí essas boas notícias a nós e ao Brasil, né, na questão da segurança pública e na questão de algo que para nós é muito caro na questão ambiental, que é da recuperação do rio Taquari. 8h06. Olha, o papo poderia seguir, já estamos além do horário, hein, Ronei Júnior, né? É sempre assim aqui, né? Sempre a conversa é muito boa. O Marcelo também teria perguntas, mas o Marcelo edita o site lá no horanoticias.com.br. A gente vai ampliar essa importante informação. E agradecer, Coronel Davi, importante então, o senhor fechou essa agenda, o governador confirmando, até porque o Rio de Janeiro gostaria de levar para lá, e outras instituições, a gente sabe, né, como o AB e outras, querem trazer o grande debate da segurança pública com o ministro Augusto Heleno, com o ministro Sérgio Moro, para o nosso estado, e o senhor já adiantou isso aí, né?
Já porque foi um compromisso que a gente assumiu também com a população do nosso estado, de ver essa proximidade com o presidente, para que realmente isso trouxesse bons frutos aqui para o Mato Grosso do Sul. E eu sei que esse é um compromisso, é uma missão do Coronel Davi com todos aqueles que confiaram no nosso nome, e eu tenho plena convicção, e eu sou otimista por natureza, eu tenho plena convicção de que esse incremento, a estrutura do DOF e outras melhorias na segurança pública aqui do Mato Grosso do Sul vai certamente trazer dias de bastante tranquilidade, não só para nós que moramos aqui, mas também ao Brasil, porque aqui é uma porta de entrada de drogas e de armas e que levam ao aumento da criminalidade em vários pontos do Brasil. Então, eu sempre digo, quer realmente combater a segurança pública, quer dar mais segurança ao cidadão, vá ao ponto, vá ao início da ferida. E o início da ferida, de tudo de ruim que acontece aqui no Brasil, nessa agressão sofrida pela população brasileira no dia a dia, é aqui na fronteira do Mato Grosso do Sul, é na fronteira lá do norte do país, é na fronteira do Paraná, e a gente precisa ter uma nova forma de conduzir essa questão complexa da segurança pública. Muito obrigado pela entrevista, deputado estadual Coronel Davi, e um ótimo evento aí no domingo. O senhor vai comparecer? Vamos comparecer e faço aqui um convite a toda a população do nosso estado, sobretudo Campo Grande e região, para que compareça a essa manifestação, que vai ser ordeira, vai ser pacífica, não vai ser contra ninguém, e sim a favor da nação. Pela reforma da Previdência, pela aprovação da MP 870, pela aprovação do pacote anticrime, pela Operação Lava Tora, que são anseios da sociedade brasileira. E eu estou diante de um grande dilema, viu, Arthur? Porque eu, durante a semana, eu recebi vários convites de organizações dessa manifestação pelo interior do estado, e eu vou ter que me desdobrar. Então, vou sair daqui provavelmente hoje à tarde ou amanhã pela manhã, para que a gente possa estar nesses municípios que irão fazer a manifestação, mesmo que a gente não esteja lá no dia da manifestação, mas que a gente possa ir antes, conversar com quem está organizando essas manifestações, fazer um chamamento para a população dessas cidades onde a gente vai estar, para que no domingo todos possamos estar juntos aí numa causa que é de todos, que é pelo fortalecimento da nossa democracia e pelo crescimento do Brasil. Muito obrigado. Deputado estadual Coronel Davi conosco nesta manhã. Ao meio-dia, o Gino Rondon com o Giro Notícias, e vem aí o Ronê